Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Bom dia, estamos começando mais um programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV. Estamos ao vivo no canal 40 UHF e você que nos assiste nesse momento pode participar pelas nossas redes sociais e também pelo nosso telefone. O nosso endereço do MSN é opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. Nossa página no facebook.com/opinião agora. Lembrando que o nosso portal de notícias também já está no ar, ainda em fase de teste, mas você pode acessar o www.p1noticias.com. A nossa linha de telefone aberta a partir deste momento, 33020271. Você que está nas cidades vizinhas e que não é da área 19, você tem que declarar primeiramente o 19, a operadora, o 019, e depois o telefone 33020271, onde você vai participar, dar a sua sugestão, opinar, fazer a sua reclamação e também fazer a sua crítica, seja ela construtiva ou às vezes algumas críticas também destrutivas. Quando você ligar, a sua ligação passará pelas nossas centrais de telefone e a sua pergunta será filtrada e será enviada ao nosso entrevistado de hoje. Logo mais, a partir do segundo bloco, eu terei a honra de conversar com o advogado Dr. Milton Sérgio Bissoli, que também é sócio proprietário da Bissoli Tomicioli Advogados Associados, é ex-procurador jurídico do município de Piracicaba e, diga-se de passagem, foi um procurador que realmente agiu, trabalhou, fez por merecer. Lamento não continuar no governo Gabriel Ferrato. Mas tudo também tem o seu momento, a sua hora certa, mas o Dr. Bissoli passou pela prefeitura e deixou a sua marca registrada. E detalhe, não teve medo de encarar nada não. Inclusive essas boates irregulares que hoje o prefeito já está pensando em fazer, uma fiscalização, na época o Dr. Bissoli não só fiscalizava como lacrava. Então, daqui a pouquinho você vai ver comigo aqui uma entrevista exclusiva com o Dr. Bissoli e também uma notícia de primeira mão que o Dr. Bissoli dará no nosso programa Opinião Agora. Falando dos jornais de hoje, já o jornal Gazeta de Piracicaba traz na página principal como título: Prefeitura começa a entregar 162 mil carnês do IPTU. A primeira remessa dos carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, começa a chegar nas casas e empresas dos contribuintes nas próximas semanas. A Prefeitura deve arrecadar 63 milhões de reais. E aí, ainda falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para o trânsito, Andamos nessas carroças aí, que nem dá para comparar com ônibus, porque não é ônibus, e assim vai. Mas olha, eu acredito que não vai demorar não, próximas semanas não. O IPTU ele chega rapidinho, acredito que até sexta-feira você deve estar recebendo. O seu pedido para execução de obras demora um pouco mais, mas o IPTU chega rapidinho, tá bom? Tenha certeza, aguarde aí, você deve até sexta-feira deve estar recebendo o seu. No Jornal de Piracicaba, eu quero primeiro agradecer a Gazeta, que são nossos parceiros, e deixar um abraço aqui ao Wilson Titz e também ao Lourenço Tayar, da Gazeta de Piracicaba, parceiro da Rede Opinião e do programa Opinião Agora. O Jornal de Piracicaba desta quarta-feira traz como título: Gabriel Ferrato troca encontro com Dilma por agenda local. O Gabriel Ferrato, prefeito de Piracicaba, trocou um encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas, realizado em Brasília e que busca aproximar os gestores municipais com os programas do governo federal para cuidar de sua agenda. Na região, 6 prefeitos foram ao encontro que começou anteontem e termina hoje. Estão no evento os prefeitos Diego Denadai, de Americana, Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste, do Altimare, da cidade de Rio Claro, o Paulo Radiche, ali de Limeira, o Valmir Gonçalves de Almeida, do município de Iracemápolis, e José Henrique Piazza, prefeito de Charqueada. Segundo a prefeitura, Ferrato não compareceu ao evento por motivo de agenda. Também não enviou representantes. Será que está certo, prefeito?
um encontro onde iriam discutir aí, né, que começou anteontem, e busca aproximar os gestores municipais com os programas do governo, ou seja, busca aproximar o prefeito dos programas de governo da presidente Dilma, porque não é presidenta, tá bom? Ainda tem alguns ignorantes que falam presidenta, não existe, é presidente. Então, eu não sei se respeito a opinião do prefeito, respeito a agenda do prefeito, tenho uma grande admiração pelo Gabriel Ferrato, né, pelo trabalho que vem fazendo, mas eu não sei se estaria aí correto trocar a agenda, ou até se estivesse correto, enviar pelo menos um representante. É para isso que existe o vice-prefeito, tá? E os secretários também. No jornal A Tribuna Piracicabana, traz como título: Impasse com vigilantes ameaça expediente de agências bancárias. Ainda não foi regularizado no Estado adicional de 30% à categoria, como define lei federal aprovada no ano passado. Embora não exista previsão de greve imediata, Sindicato dos Vigilantes aponta a possibilidade de paralisar atividades. Mas no Brasil é assim, né? Só depois que tudo para ou que incendeia alguma coisa, aí resolve, aí fiscaliza, aí dá os 30%. Infelizmente é assim. Mas o brasileiro, a maior parte, merece. Porque eu falo sempre no meu programa e sempre vou falar. O brasileiro, tendo para ele futebol, carne assada e cerveja, não precisa mais nada. Então, o brasileiro, cada país tem um governo que merece. Tempo e temperatura. O tempo e a temperatura de hoje, neste momento, chove em Piracicaba. Você está vendo comigo aí imagens ao vivo que estão sendo mostradas direto da nossa redação. Piracicaba está chovendo e a previsão é de que essa chuva ou essa pequena neblina que às vezes envolve a nossa cidade, ela se estenda até no período da noite. A temperatura hoje fica na máxima dos 31 graus e a mínima de 20 graus. À noite a previsão é de chuvas mais fortes. Neste momento você vê aí as imagens da nossa bela cidade, ali os holofotes do nosso maravilhoso estádio Barão de Serra Negra, um dos mais bonitos estádios, todo reformado agora, graças à administração Barjas Negre, da qual o nosso amigo e advogado Bissoli fez parte. Está aí a nossa bela cidade transformada pelo prefeito Barjas Negre e que agora será também, dará continuação pelo prefeito Gabriel Ferrato, que já está mostrando, já logo no início do seu governo, a sua capacidade, o seu profissionalismo. Eu quero aqui tecer os elogios ao prefeito, que o jornal publicou ainda nesta semana, que uma equipe seria montada para que pudesse cortar os matos altos da nossa cidade, os quais nós tivemos aqui diversas reclamações. Eu quero parabenizar o Gabriel Ferrato e parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, que já estão agindo. Vindo para os estúdios da Rede Opinião, eu já pude observar aí um mutirão de profissionais que já estão cortando os matos da nossa cidade. Vale lembrar também, prefeito, que nós precisamos cortar os matos da periferia, viu? Eu passei ali por aquela pista, aquela avenida ali na região dos Dois Córregos, que dá acesso ao Chapadão. Ali, além de não ter calçada, o mato está chegando na rua. Então vale lembrar que a periferia também faz parte do município de Piracicaba. Estamos continuando também com a nossa campanha, as duas campanhas. Essa vaga não é sua nem por um minuto, e a campanha de doação de sangue. Você que não tem necessidades especiais, você que não é deficiente, lembre-se, a vaga sinalizada para deficiente é para o deficiente estacionar. A vaga sinalizada para o idoso é para o idoso estacionar. Seja inteligente e saiba dos seus deveres também, não somente de suas obrigações. E a doação de sangue, o Banco de Sangue da Santa Casa de Piracicaba está com o seu banco bastante baixo. Houve uma queda grande de 8,6% nas doações de sangue e nós precisamos que você, que é doador, faça a sua parte. Vá lá, faça também este ato de caridade, lembrando que hoje você está doando, amanhã pode ser você ou alguém da sua família que estará recebendo. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, Milton Sérgio Bissoli, advogado, ex-procurador de Piracicaba, vai falar conosco. Até daqui a pouco. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Estamos de volta com o programa Opinião, agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Eu quero fazer aqui uma correção quando eu disse há pouco no primeiro bloco sobre os deveres e obrigações. Vamos corrigir, eu quis dizer direitos e deveres, porque o brasileiro, ele conhece os seus direitos, mas não é capaz de conhecer os seus deveres, ou melhor, de reconhecer. Todos têm direito, dever e obrigação não. Então vamos corrigindo aqui, eu peço desculpas, dever e obrigação é a mesma coisa. O que eu quis dizer são direitos e deveres. Eu tenho a honra de receber aqui, nos estúdios da Rede Opinião, ele que já esteve conosco quando nós estávamos na outra emissora, falávamos para uma TV comunitária, o Canal 5, e fizemos um bate-papo gostoso, emocionante, mas hoje eu prometo, Dr. Bissoli, que não vai haver choro. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Opinião o doutor Milton Sérgio Bissoli, que é também sócio proprietário da Bissoli e Tomissioli Advogados Associados. Doutor Bissoli, advogado militante e que também é ex-procurador-geral do município de Piracicaba. E, diga-se de passagem, foi um procurador-geral que não ficava sentado na cadeira não. Saía nas ruas para ver necessidade, para ver o que estava acontecendo e nunca teve medo de enfrentar as dificuldades. Doutor Bissoli, primeiro, dizer que é uma honra, é uma alegria recebê-lo aqui. Vai além de uma honra. Olha, eu que estou muito satisfeito de poder participar novamente, sendo aqui entrevistado por você, Marcelo, que eu vejo crescer muito, diante aí das câmeras, e é uma alegria. Eu fico muito satisfeito, porque mesmo depois de ter deixado a Prefeitura, a Procuradoria-Geral do município, recebi o seu convite e da Rede Opinião para participar desse grande programa que é a Opinião Agora. O senhor já ouviu falar que o rei que é rei, aliás, minha saudosa mãe sempre dizia isso, rei que é rei, ele perde o trono, mas não perde a majestade. Não é porque o senhor não está mais no governo que o senhor deixa de ser o profissional que o senhor é. Tá? Isso sem demagogia, que eu conheço muitos apresentadores que querem fazer demagogia, almejam cargos políticos, e aí nem conseguem, mas continuam insistindo. Então nosso objetivo aqui não, é conversar com o profissional e mostrar para você, telespectador, quem realmente é a pessoa que você confia para a sua cidade. Mas doutor Bissoli, primeiro eu lamento o senhor não continuar mais no governo Gabriel Ferrato, mas tudo também tem um tempo, tem um prazo de validade, e o senhor também vai cuidar agora das suas funções como advogado e também do seu escritório. Mas, começando já de início, eu costumo dizer que o senhor foi o procurador-geral do município, ou seja, foi o autor das eliminações dos precatórios. Então, quero já entrar direto nesse assunto. Tá? Quero parabenizá-lo primeiro, porque realmente o doutor Bissoli, ele entrou nessa área aí e realmente partiu para cima com toda a vontade, com todo o esforço, e ninguém melhor do que ele para dizer como ele conseguiu resolver o problema dos precatórios no município de Piracicaba. Bem, eu mais uma vez agradeço essa oportunidade. Dizer que não se lamente, não se lamentem, porque é o seguinte, eu cumpri uma etapa que foi uma grande etapa, foram 8 anos ao lado de um prefeito como o prefeito Vargas Negre, de uma administração exitosa que tirou Piracicaba daquele marasmo que vivia e colocou ela onde está. E outra, hoje com o professor Gabriel Ferrato, eu tenho certeza que ele vai dar essa continuidade ao trabalho iniciado pelo prefeito Vargas e por nós durante todo esse tempo que ficamos na administração. E com relação então aos precatórios, dizer que para nós, quando nós enfrentamos essa questão dos precatórios, porque só devido ao enfrentamento que nós conseguimos realizar o que nós realizamos, pagamos mais de 110 milhões de precatórios, e isso é algo que tem que se marcar realmente. Tanto é que consta um artigo no livro publicado pelo prefeito Vargas Negre, está lá, um artigo da nossa autoria, porque isso realmente é um marco. Piracicaba, desde 1990, não pagava precatórios e tinha diversos problemas e sequestro de rendas. Chegamos na prefeitura em 2005, sentamos na cadeira e imediatamente recebemos um sequestro de rendas que era para pagar as estavias. Fizemos esse enfrentamento, tivemos aí que fazer um trabalho árduo, um trabalho de pesquisa, inclusive, para saber quais eram os problemas, o porquê que até aquele momento não tinha se pago o precatório estavias. E levamos isso ao Tribunal de Justiça e conseguimos êxito e conseguimos parcelar e pagar. E também
o Engenho Central foi outro. Hoje o Engenho Central é do povo piracicabano, pertence ao povo piracicabano. Por quê? Porque nós enfrentamos, nós equalizamos esse pagamento que se arrastava por quase 25 anos também. E dizer mais, isso eu vou dar uma notícia de primeira mão, você já disse, eu vou dar em primeira mão. Sim. Nós estamos tentando, pelo menos eu deixei encaminhado isso em dezembro, logo que estava findando o governo Vargas Negri, tentar uma reversão de um precatório de 17 milhões para pagamento da FEPASA. Isso em decorrência de uma lei que foi aprovada em 2010, onde o município ou os municípios que porventura fizeram desapropriações que hoje são de uso público, pode tentar essa reversão. Então nós encaminhamos isso à Secretaria de Patrimônio da União, que está sendo ela que vai fazer a análise, mas já recebemos a notícia, através do pessoal mesmo da Prefeitura, que o presidente do Tribunal de Justiça, o coordenador do DEPRE, já determinou que se suspenda o pagamento até a análise final. Então, nós estamos aguardando isso e eu tenho certeza, isso vai reverter em benefício, mais uma vez, ao povo de Piracicaba. Ou seja, mais uma vez aí o Dr. Bissoli mostrando que é a competência de um profissional. É claro que ele teve uma equipe que trabalhou com ele, teve o total apoio do prefeito Vargas Negri, mas mesmo deixando o governo, ainda deixou lá encaminhado essa reversão de 17 milhões, não é pouco dinheiro não, né, doutor Bissoli? É um bom dinheiro. Eu tenho aqui o Daniel Castro, lá do bairro Jardim Ibirapuera, ele parabeniza o senhor pela sua brilhante atuação no período que o senhor esteve no governo Vargas Negri, também lamenta a sua saída e ele pede para o senhor explicar para a população, quem ainda não sabe, o que é um precatório. Perfeito. Daniel, muito obrigado. Mas, mais uma vez, não se lamente, não. Foi um período, um ciclo que se fechou. Eu preciso retornar à minha banca de advocacia também. Eu tenho que retomar meus clientes. Então, fique tranquilo. Isso é um período que passou e que nós vamos, se Deus quiser, mais tarde a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aguardar as coisas. Mas o que é um precatório? Um precatório é uma ordem judicial que emana de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional do trabalho, para que a prefeitura ou as fazendas públicas possam efetuar o pagamento de uma indenização, de uma desapropriação, e isso é feito ao longo do tempo. Hoje, para se ter uma ideia, depois da emenda constitucional 62 de 2009, os municípios, as fazendas, elas podem prorrogar esse pagamento por até 15 anos. Então, realmente, é uma questão bastante árdua, porque você mesmo tendo a capacidade financeira para isso, você não tem condição, porque são muitos precatórios. Nós tivemos aí, ao longo do tempo, mais de 2.000 precatórios pagos entre trabalhistas, de pequenos valores e outras espécies, desapropriação, indenização e outros mais que possam advir. Então, isso é um precatório, que é diferente de precatória, que é uma ordem que o juiz manda cumprir em determinada cidade para fazer a citação, a notificação, a cientificação. É diferente de precatório. Muito bem. Tá aí então a explicação para você que não sabia o que é um precatório. A partir de agora você já sabe, porque ouve falar bastante de precatórios, e aí às vezes alguém pode pensar, mas o que é um precatório? Então, muito bem colocada essa pergunta aqui. Nós temos outra pergunta do Jonatas Chaves Viana. Ele mora no bairro Jardim Nova Iguaçu, e ele pergunta o seguinte: nos 8 anos de governo Vargas Negri, qual foi a atuação do nobre procurador que mais marcou para a pessoa dele, para a sua pessoa, doutor Bissoli? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Além dessas questões de enfrentamento que nós fizemos com relação ao pagamento de... Desculpa, ao vivo é assim. Nós estamos ao vivo é assim. De precatórios, nós tivemos aí a felicidade de conseguir equalizar a questão da favela do Cantagalo. Isso foi, acho que, o maior marco que eu posso dizer que nós tivemos, além dos outros, mercado municipal, nós conseguimos equalizar uma gestão do mercado municipal, todas as obras que nós conseguimos fazer, tudo isso passa pela Procuradoria-Geral do município, tudo isso tem o nosso crivo, tudo isso tem a nossa análise, mas
A questão de fazer com que a favela do Cantagalo se transforme como se transformou num bairro, para nós foi a maior satisfação. Então hoje a favela Cantagalo é um bairro, doutor Bissoli? Com certeza. E o nome do bairro, tem um nome específico para esse bairro ou ele continua com a denominação de favela Cantagalo? Ele continuou Cantagalo. Não se fala mais em favela porque já se revitalizou, se construiu centros sociais, escola. Até mesmo porque o termo favela é um termo até bastante desagradável, vamos dizer assim, né? Ele é pejorativo, né? Porque parece que é indigno, né? Então nós fizemos isso, nós colocamos lá saneamento básico, então nós levamos dignidade ao povo do Cantagalo. Muito bem. Doutor Bissoli, dentro ainda desse assunto nosso, sobre a sua atuação na Procuradoria Geral do município, para quem assiste nesse momento e ouve falar assim, o procurador do município e o procurador geral do município, qual é a função do procurador e do procurador geral? Muito bom. O procurador geral do município, ele se equivale a um secretário de governo. Então, ele tem o título de procurador geral porque ele é responsável por todos os procuradores jurídicos, sejam eles de carreira, concursados, sejam eles em comissão, que a gente também pode nomear, né, alguns em comissão para exercer a função de procurador jurídico. Então, o procurador-geral é isso, ele é um secretário de governo. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, essa pergunta ela vem lá da Laís Cancian. Ela pergunta o seguinte, ela mora no bairro Jardim Morada do Sol. Assisti a entrevista do secretário de governo, Godoy. Trabalho na região do Unileste, quando o secretário disse que o Unileste não é mais do município, é das empresas que lá estão. Passo por lá todos os dias e enfrento N dificuldades. Diante do exposto do secretário, a prefeitura não tem mais obrigação de dar o apoio, pelo menos no asfaltamento das ruas daquele setor. Então, não, eu não ouvi entrevista, mas eu conheço, participei do governo, né, Barjas, sim, durante 8 anos. Senhor, vou interromper o senhor um minutinho. Eu vou só fazer uma colocação mais ou menos. Essa pergunta, inclusive, veio também, não veio por essa pessoa que trabalha no Unileste, mas veio de uma outra pessoa que por lá trabalha, quando ela colocou que o Unileste está muito abandonado. Então, o secretário de governo explicou o seguinte, que hoje o Unileste ele pertence às empresas e que para que ele possa ser mexido, tem que haver uma parceria entre a empresa e o governo municipal. Então, acho que é isso que ela deve ter aí causado um pouco de confusão, mas ninguém melhor para explicar do que o senhor, que foi procurador-geral do município e sabe como está a situação. Não, é exatamente isso, Laís. Hoje, lógico que faz parte do município, lógico que o Unileste ele é parte integrante do município. O que aí, nesse caso, o Godoy, que foi secretário de governo comigo também durante procurador... Vou interrompê-lo de novo. Eu acabei de receber aqui da produção do programa, até ela colocou Godoy, mas não é Godoy, é o Tarcísio Mascarim. Não foi o Godoy que disse, é o Tarcísio Mascarim. É o secretário de Desenvolvimento Econômico. Certo, perfeito, perfeito. Da mesma forma. Então, nessa mesma balada que a gente estava vindo, eu participei do governo Barjas e a gente já analisava essas questões do Unileste. O que a gente pensa nesse ponto? O que nós pensávamos nesse ponto e a administração do Gabriel deve estar pensando da mesma forma? O exemplo que hoje existe é o Uninorte. O Uninorte hoje se transformou numa associação que gere o próprio destino do distrito industrial. Então é isso que acredito que o Tarcísio deve ter colocado para que o Unileste também pense igual. E a prefeitura, sim, sempre esteve disposta, está disposta, que eu tenho absoluta certeza, não fazendo parte mais do governo, mas defendo o governo, porque nós já tentávamos isso anteriormente, em fazer essa parceria com o Unileste e tentar realmente verificar a questão da pavimentação, que o asfalto lá realmente é decadente, está totalmente deteriorado. Então, isso eu acredito que seja necessário novamente reunir para se fazer aí uma parceria para a execução desses melhoramentos que estão sendo pleiteados. Doutor Bissoli, sabe que diante aí dessas perguntas e respostas, nós estamos quase fazendo aqui, até meio que abusando da bondade do doutor Bissoli, sobre as questões jurídicas. Eu acho que já está meio perto da gente fazer um programa com o senhor sobre perguntas e respostas jurídicas. Mas continuando com o assunto, na atuação do senhor como procurador-geral do município, nós tivemos recentemente esse lamentável
acidente que houve em Santa Maria, né, no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente foi mesmo, pegou todo mundo de surpresa, e a boate de lá, segundo informações que nós estamos recebendo dos órgãos de imprensa, ela não tinha condições nenhuma de atuar, de trabalhar. E eu lembro sempre, aliás, cada vez que o senhor tomava uma decisão, eu parabenizava, o senhor lembra disso, pela sua brilhante atuação. E o senhor chegou a lacrar algumas casas aqui da cidade, noturnas, bares, policiais irregulares. E hoje, diante da situação, diante do ocorrido lá em Santa Maria, a Prefeitura e a Câmara, quero parabenizar os dois, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, que já estão começando a interagir. Mas em Limeira, nós tivemos uma informação que o prefeito lá lacrou as boates. O senhor visitou várias casas, nós temos ainda casas noturnas em Piracicaba que estão em desacordo com a nossa legislação e que hoje não tem que fiscalizar, teria que fechar, lacrar de imediato? Olha, eu sei que eu te coloquei na parede, mas... Não tem problema. Eu vou, pela experiência, né, vivida, sim, primeiro lamentar realmente essa tragédia de ver vidas jovens ceifadas de uma forma assim, sem muita explicação. E diante de um quadro, então, que causa espécie a qualquer um. Inclusive, quando você ouve que os seguranças não deixavam as pessoas saírem, mesmo diante daquele caos, daquela desgraça ocorrendo, porque tinha que pagar comanda. Quer dizer, essa é a mentalidade, infelizmente, né, de alguns, né, não vamos falar todos, não. Mas voltando aqui à nossa cidade, e voltando aqui às questões dessas boates e bares, hoje existe um facilitador para a abertura das empresas, que é o sistema eletrônico, chamado SIL da Prefeitura. Mas isso não quer dizer que você não tem como fiscalizar, porque apesar de existir a licença prévia, tem 180 dias para ser fiscalizado, tanto pelo município como pelos bombeiros, e dependendo do risco, o grau do risco estabelecido, pela vigilância sanitária e todos os órgãos envolvidos. Então, esse é um sistema integrado. Eu acredito, eu não posso dizer, porque algumas casas foram abertas logo terminando 2012, que ainda estejam sob fiscalização. Inclusive, muitas vezes faltam o famoso AVCB, que é o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, a Prefeitura não emite um alvará de instalação ou de funcionamento sem o AVCB, porque é importantíssimo. E outra, dizer mais, São Paulo é privilegiado, nós temos legislações muito boas. O decreto estabelecido por São Paulo é um dos melhores que tem que ser adotado no Brasil. Então, essa é uma questão que tem que ser vista e revista. E, obviamente, se não tiver condições de funcionar, não é o Sérgio Bissoli que está falando, mas qualquer um que verifique que não tem condições, tem que denunciar, tem que falar, olha, a casa não tem uma saída de emergência, ela não tem dispositivos de segurança, ela não tem indicação numa eventual saída, onde realmente deve se conduzir o frequentador. Então, tem que se denunciar, sim. E aí, obviamente, não tendo nada disso, a minha opinião sempre foi, e eu sempre reagi com essa energia realmente que era de lacrar os estabelecimentos, até que eles providenciassem aquilo que era exigido. Até mesmo porque, doutor Bissoli, no Brasil é complicado, só se corrige mexendo no bolso. A partir do momento que lacrar a casa noturna, que ela não puder mais faturar, que ela não puder mais exercer a sua atividade, aí sim o proprietário vai sentir na pele que realmente ele está sendo prejudicado. Por enquanto não acontecer nada, tudo vai rolando. Nós temos uma pergunta aqui da Nayara Negreiros, e ela pergunta o seguinte: ontem o comandante do Corpo de Bombeiros, dando entrevista no programa Opinião Agora, esclareceu que é feita a solicitação do alvará nas casas noturnas, são colocados como feito a solicitação, e o comandante disse que é obrigação do proprietário da casa noturna
ver quando este alvará está sendo vencido ou está para vencer e retirar o novo alvará, bem como solicitar ela colocou fiscalização, mas acho que o correto seria solicitar ao bombeiro para ver o posicionamento correto de extintor e outros materiais necessários. Porém, não seria obrigação do Poder Executivo ou do Legislativo mandar um fiscal constantemente verificar a casa noturna para ver se ela ainda está dentro dos padrões? Mas o senhor vai responder isso aí daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido comercial. Na volta, o Dr. Bissoli vai falar sobre esse assunto aqui, da obrigação também da fiscalização, porque se for esperar o proprietário da casa ver que o alvará está vencido e que ele tem que pôr extintor, ele não vai fazer isso. Enquanto tiver lá todo mundo dando dinheiro para ele estiver entrando no bolso dele e tudo estiver funcionando e não matar ninguém, não morrer ninguém, ele não vai se preocupar de correr atrás. Então daqui a pouquinho o Dr. Bissoli responde essa pergunta da Nayara Negreiros, que fez essa pergunta para nós e que reside no bairro Jardim Elite. Daqui a pouquinho. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Eu quero agradecer os nossos internautas que participam conosco através das nossas redes sociais e você que assiste nesse momento também pode participar. O nosso MSN, Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. Nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal de notícias ainda em fase de teste, o qual você pode acessar e também deixar lá a sua sugestão para que nós possamos aperfeiçoar esse portal de acordo com a sua necessidade, é o www.p1noticias.com. A nossa linha de telefone já está aberta, 0 operadora 19 3302 0271. Você liga e participa. Eu estou conversando aqui com o ex-procurador-geral do município de Piracicaba e advogado Dr. Milton Sérgio Bissoli, sócio proprietário da Bissoli e Tomicioli, advogados associados. Dr. Bissoli, ficou uma pergunta pendente aqui do nosso segundo bloco, primeiro bloco com o senhor, aonde a internauta ela pergunta sobre a colocação do comandante Vitor ontem. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, o comandante Vitor esteve aqui, mudou a sua agenda para vir aqui e quando ele colocou que o proprietário da casa noturna, ele solicita o alvará, o bombeiro vai lá, verifica, se estiver de acordo, ele concede o alvará, mas o proprietário tem a obrigação de ficar atento no vencimento do alvará. E aí a pergunta é a seguinte, se também não é competência dos poderes públicos fazer a fiscalização periodicamente, porque é como eu coloquei aqui, se depender do proprietário, enquanto ele estiver ganhando dinheiro, não vai se preocupar de ver nada. Dr. Bissoli. É uma pergunta muito boa, muito pertinente. Aqui, já aproveitar e mandar aqui um abraço ao capitão Vitor, a gente teve também com ele durante esse período, convivemos juntos, e também ao comandante-geral, meu amigo Jurandir. Olha, é uma questão que a prefeitura fiscaliza sim, ela fiscaliza. É óbvio que hoje a cidade cresceu muito e a estrutura para essa fiscalização teria que ser ampliada, mas isso não é fácil. Eu não estou aqui com procuração para defender o município mais, mas como eu vivi isso, vivenciei isso, a gente sabe das dificuldades. Mas os proprietários também de bares, de restaurantes, qualquer comércio, sabe que tem a sua obrigação. Ele não é aquela história de conhecer somente seus direitos, mas seus deveres. Então ele também deveria sim se preocupar para saber se está vencendo o alvará e se ele tem data para vencer, porque ele tem que ser revisto, porque as condições de risco podem ter sido modificadas, o projeto pode ter sido modificado. Então há necessidade sim de fiscalização por parte do executivo, por parte da prefeitura, mas também há obrigação dos proprietários fazerem isso, sob pena de responderem por isso também e não terem condição de mais de funcionamento, porque se ele não está em ordem com o alvará, significa que ele não está podendo também continuar funcionando o seu estabelecimento.
Então, ele tem que procurar os órgãos municipais para fazer essa renovação, procurar o corpo de bombeiros para retirar novamente esse auto de vistoria, para que ele possa, assim, trabalhar tranquilamente e também os seus frequentadores ficarem mais tranquilos. O senhor comentou aí, fez essa explanação sobre essa situação, e nós estamos falando de caças noturnas porque, lamentavelmente, aconteceu aquela tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos uns casos complicados aqui também, doutor Bissoli, que inclusive chegou aqui para nós agora através das nossas redes sociais. Quem manda esta pergunta é Michele Pires. Ela fala do bairro Centro. Ela diz o seguinte: moro nas proximidades de um bar que coloca suas cadeiras não somente na calçada, bem como na rua. E detalhe, o bar é próximo ao distrito policial, né? Inclusive, ela não disse o nome do bar, mas qualquer um sabe qual é esse bar. E até hoje ninguém tomou providência. Eu estou só esperando a hora que um carro desgovernado passar ali e também ceifar. Não vai ser 230, porque ali não cabe 230. Deixo bem claro, não é o meu desejo, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer. E aí eu quero ver o que as autoridades públicas vão responder sobre isso. Então, doutor Bissoli, existem também esses casos. Existe. E que, lamentavelmente, eu sei que o senhor lutou também para isso. Eu sei porque a gente acompanha o seu trabalho, mas e que nessa parte, infelizmente, nenhum senhor teve êxito. Ou eu estou equivocado? Não. A questão é feito sim fiscalização. A Michele colocou bem, eu também conheço o bar. A questão é que o empachamento de via, ele tem previsão no Código de Posturas, então você pode tomar realmente algumas atitudes, e tem sido feito, até já se fez diversos forças-tarefas na Carlos Botelho, onde houve inclusive apreensões de mesas, cadeiras que estavam na via. Mas existe a autorização também, pode ser obtida a autorização também para que se utilize as calçadas, desde que ela tenha um regramento, e estabelece esse regramento pela própria lei, a Lei Complementar 178, que estabelece isso, acho que no artigo 133, se não me foge a memória, onde estabelece que tem que deixar 2/3 para o pedestre, para que ele possa tranquilamente transitar. E isso a prefeitura tem feito sim, tem multado, eu tenho certeza para você que diversos bares aí tem diversas multas, e vamos ver a hora de renovar esse alvará, se ele vai ter condição, porque se ele não funcionar de acordo, a prefeitura pode negar inclusive o alvará para ele. E lembrando de mais um detalhe, que não é somente nessa parte aí desse bar que a gente comentou, é também na região ali da rua Luiz de Queiroz, na Carlos Botelho, constantemente nós vemos o pessoal à vontade, né? Ali tomando a sua cerveja, degustando a sua porção, e ninguém se preocupa com nada. Você sobe a rua Moraes Barros, por exemplo, né? Ninguém sai da frente, então fica todo mundo ali. E hoje a vida nossa ela é tão agitada, né? Que às vezes a pessoa ele acaba brigando e tirando a vida do outro no próprio trânsito. Então não é somente o perigo de um carro desgovernado, não basta uma pessoa subir ali meio irritado ou meio, né, aí com os nervos à flor da pele, que ele vai chegar no local, a pessoa não vai sair da frente, e permita a Deus que ele não venha tomar essa decisão, mas qual o risco dele querer passar por cima e causar mais transtornos ainda. Mas primeiro precisa acontecer para depois tomarem as providências. Mas olha, eu falo sempre aqui da competência do Gabriel Ferrato, prefeito, que inclusive é amigo nosso, e da competência dos nossos procuradores. Agora o doutor Cláudio Bini, que assumiu o posto que o doutor Bissoli estava como procurador-geral. Eu confio muito no seu trabalho, doutor Cláudio Bini, tenho muito boas informações do senhor, através de diversas pessoas, inclusive da doutora Laurisa Cortelazzi, que é sua cliente. Quero mandar um grande abraço à doutora Laurisa, e nós sabemos da sua competência e temos certeza que o senhor vai agir também como o doutor Bissoli agiu. E vai ter peito de enfrentar, e se precisar lacrar, vai ter que lacrar. Tá bom? Eu quero primeiro transmitir aqui, doutor Bissoli, ao senhor um recado que diz assim: Marcelo Oliveira, transmita o nosso abraço ao doutor Bissoli, é uma pessoa que admiro muito e no exercício da sua função mostrou que dá conta do recado. É o Eduardo Romani. Então quero mandar um abraço ao Eduardo Romani, o Du, né, o Tussa, como nós conhecemos desde menino, né? Então quero mandar um abraço ao Eduardo, agradecer ele também pelos elogios ao doutor Bissoli, e eu assino embaixo, viu, Du? Doutor Bissoli,
Em si, falando um pouquinho, como o senhor atua na área da advocacia, a OAB está sob nova direção. Eu gostaria que o senhor citasse aí no seu ponto de vista, no que vai colaborar agora a nova direção da OAB, qual o vínculo entre a OAB e poder público e também o poder privado. Olha, é uma grata satisfação que também, né, nós vimos aí a eleição do Dr. Fábio Moura, né, Fabinho, nosso amigo Fabinho, e sua diretoria. A gente acompanhou, eu tive a oportunidade de acompanhar 3 gestões praticamente. Terminando a do Ataíde, entrou a Vancini e o do Odineu Assarice. Então, essa parceria com o poder público sempre existiu e vai continuar existindo com certeza. A OAB participa muito nos conselhos que hoje são formados, diversos conselhos. Ela tem assim uma gama de profissionais que se dedicam também às atividades públicas, porque participando dos conselhos estão ali ao dispor, né, do poder público. Então, a OAB com certeza vai continuar fazendo essa parceria, se pretende implementar, eu conversando com o Dr. Fábio, inclusive eu pedi para que ele se implementasse aí o Conselho de Administração Pública, que também é importante, porque a maioria não conhece o trabalho dos procuradores, sejam eles da Fazenda Estadual, sejam eles da Fazenda Municipal. Então, isso é importante, essa integração também, e ele está disposto a fazer isso, ele já me disse isso. Então, isso é muito importante. E eu também, eu falei para ele, se ele precisar do meu auxílio, do meu trabalho, estou à disposição da OAB para ajudá-los naquilo que eu puder contribuir. Muito bem. Ainda ontem o capitão Vitor citou aqui sobre a lei que disciplina as instalações de equipamentos e também disciplina o regulamento das casas noturnas. Eu gostaria que o senhor fizesse, nós sabemos que essa lei ela é bastante extensa, mas o senhor fizesse uma explanação resumida desta lei. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui ao Du, né, pelas palavras elogiosas. Eu conheço o Du também já há muito tempo, desde garoto, né, porque a gente convive, eu estou militando há praticamente 25 anos, então já faz um tempinho. E o Du, como é de cartório, a gente também tem esse contato. Você sabe que o Du não nasceu no hospital, ele nasceu no cartório, né? A vida toda dele foi no cartório. Eu sei sabia? Disso. Eu sabia sim. Mas voltando um pouquinho à questão desse decreto estadual, é um decreto estadual, é o decreto 56.819 de 2011. Ele é muito extenso, realmente, mas ele é completo, E para cada tipo de ambiente, para cada tipo de estabelecimento e seu grau de risco, ele estabelece o que é necessário conter. Então, isso que é importante. Então, se é um ambiente fechado, que tem fluxo de pessoas que passam de X pessoas, é uma forma. Tem que ter lá um hidrante, tem que ter o extintor, tem que ter a questão das instalações de menos combustão, para não ter explosão, não pode conter o gás próximo. Então, tudo isso é o que dispõe esse decreto, que, como eu disse, é um exemplo para ser adotado no Brasil. Agora, eu acredito, depois dessa tragédia acontecida em Santa Maria, que os deputados federais vão querer estabelecer, sim, um regramento federal. Aí virá uma lei federal que vai estabelecer esses regramentos para que mais tragédias como estas não venham mais a acontecer de forma alguma. Porque é lamentável, mais uma vez eu digo, ver vidas jovens serem ceifadas desta maneira. Muito bem, ainda ontem eu conversava com uma pessoa, um amigo meu, o Rafael, ele perguntou para mim por que quando nós fizemos a abordagem da matéria ontem, nós não colocamos as imagens no ar. Porque o objetivo desse programa não é mostrar a dor dos outros, nem fazer sensacionalismo com a dor do próximo, e sim passar para você, telespectador, as informações de como se prevenir para não chegar nesse ponto que chegou. Foi revoltante o que aconteceu lá em Santa Maria e é o que pode acontecer em qualquer lugar. Mas desde já, mais uma vez, nós pedimos às autoridades, volto a dizer, da competência do prefeito Gabriel Ferrato, e de que realmente vai agir, e vai sim, dentro de poucos dias, né,
colocar em ordem aí as casas noturnas, se precisar chamar eles para uma conversa, se reunir na Câmara, chamar, mas realmente dar aí uma posição e resolver essa situação, porque não são poucas casas noturnas não, e não são, viu, doutor Bissoli, não é somente casas noturnas, nós temos igrejas, nós temos salões de festas, temos prédios territoriais, casas, então são vários segmentos e que hoje totalmente, não tem nem condições de citar o despreparo desses edifícios, dessas casas para poderem atuar hoje dentro do município de Piracicaba. Doutor Bissoli, eu quero, antes de continuar nossa conversa, eu quero mais uma vez destacar aqui o seu brilhante trabalho frente à Prefeitura do município de Piracicaba como Procurador-Geral do município. E agora uma pergunta curiosa, agora o senhor não está mais no poder público, agora o senhor está só no poder privado, que é justamente, né, a parte de advocacia que ele vai cuidar. Mas quais são os planos agora do Dr. Bissoli para 2013, 14, 15, que Deus te dê vida longa e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz? Não, eu estou agora no escritório, como eu disse, voltei para a minha banca de advocacia, vou continuar prestando o meu auxílio, sim, se me procurarem de algumas prefeituras e câmaras municipais que a gente tem recebido alguns contatos que pretende aí o nosso trabalho, eu vou estar à disposição e eu quero continuar prestando esse serviço que eu estou já, né, há 8 anos fazendo e tentando levar dignidade às pessoas, respeito e mostrar que quando você tem vontade e você está disposto, você consegue sim fazer coisas boas. Em se falando da Bissoli e Tomicioli, advogados associados, podemos passar um endereço de e-mail, o site para quem quiser procurar, tá? Lembrando que nós estamos dando essas informações e vamos passar também os contatos do Dr. Bissoli, porque o que é bom nós recomendamos. Se vir aqui coisa que não é boa, nós simplesmente dizemos o nome da pessoa e pronto, né? Termina a entrevista. Mas quem deseja hoje fazer contato com o senhor, até mesmo para prestação dos brilhantes e profissionais serviços que o senhor faz, qual o site ou qual o endereço de e-mail, telefone ele pode acessar? Bom, você sabe que em advocacia, né, nós temos um código de ética, um estatuto que a gente tem que se observar. Sim. Mas quem quiser me contatar é fácil. Hoje no Google, qualquer um dessas pesquisas... Não, o senhor tem um código de ética, mas é o apresentador que está recomendando, não é o senhor? Não está legislando em causa própria, fique tranquilo. Eu sei, mas eu fico tranquilo, eu fico à vontade. Marcelo, graças ao bom Deus, né, durante todo esse período eu me fiz conhecido. Então, quem quiser me procurar sabe onde me localizar, sim, tá. Entendeu? E se quiser encontrar o site do escritório, que nós temos um site também, é só entrar em pesquisa e colocar Bissoli, Tomicioli, que já vai encontrar o nosso site e pode fazer contato conosco. Lá a gente tem algumas questões que a gente coloca também, alguns artigos, e nós estamos aqui à disposição. Deixa eu aproveitar então, convidá-lo para nós criarmos um quadro aqui, né, falando sobre as questões jurídicas. Isso, vamos voltar perfeito. a conversar. Eu gostaria de pedir à direção da emissora, né, para fazer aí um bate-papo com o Dr. Bissoli, depois nos bastidores, e por que não criar aqui um quadro sobre as questões, dúvidas jurídicas e outras perguntas que são relacionadas a este setor, que o Dr. Bissoli poderá estar respondendo também. Dr. Bissoli, logo o senhor terá uma concorrente, é uma concorrente forte. Nós tomamos conhecimento ontem de que ela passou na prova, ela vai ser advogada. Eu até sugeri para ela ser delegada, mas o que perguntaram para mim ontem não fez. Já pensou ela entrando dentro da Câmara, né? Com uma pistola na bolsa, outra na mão, o que ela vai fazer lá? Kátia Mesquita. Eu sei. Então eu quero mandar um abraço para a Kátia Garcia Mesquita, nossa diretora do Departamento Administrativo Financeiro, e parabenizá-la que ela passou, né, nos exames e ela vai começar aí também a estudar Direito. Então logo o Bissoli vai ter aí uma concorrente forte, hein? Tá? Eu quero aproveitar esse programa também para agradecer ao vereador Pedro Kawai. Ontem eu citei aqui as péssimas condições do trânsito na Rua do Rosário. Péssimas. Desrespeito, falta de fiscalização,
Tá? E quando nós falamos ontem, a assessoria do vereador Pedro Kawai, eles assistem os nossos programas depois que vai para o YouTube, depois que vai para o nosso portal de notícias, e a assessoria do vereador, ontem assistindo o programa e vendo que o nome do vereador foi citado, foi solicitado ao vereador um apoio no que diz respeito ao trânsito da Rua do Rosário, até mesmo porque o vereador Pedro Kawai, ele é daquela região, ele morou, nasceu na região da Paulista, viveu o tempo todo e continua morando ali naquela região. E ontem o vereador me procurou, e procurou inclusive a nossa produção, e disse que ele já está tomando providências quanto ao desrespeito que está acontecendo ali. Ele vai se reunir com os comerciantes e, se necessário, vai estipular horário até mesmo para os caminhões entrarem lá. Como é estipulado hoje no centro da cidade, caminhão só pode entrar até as 9 horas da manhã. E ele já vai ver junto ao nosso competente secretário Genival Sampaio, secretário de Trânsito, o qual manda um abraço, para que também ver a possibilidade de colocar um horário ali regulamentado, que aí vai acabar com essa farra do boi. Dr. Bissoli, mais uma vez agradecê-lo pela sua presença aqui, agradecê-lo também por o senhor aceitar o convite, por o senhor vir falar conosco. Sabemos da sua agenda, mesmo não estando mais na Procuradoria Geral, mas o senhor também arrumou um espaço na sua agenda e veio aqui para falar conosco. E antes de nós terminarmos, nós temos uma pergunta aqui que vem da Marisa, do bairro Areião. Iniciativa privada, não poder privado. Prestação de contas do prefeito Vargas Negre, 2012, ocorre agora em 2013. O senhor ajuda ou como é esse processo? Eu quero agradecer a internauta, a Marisa, do bairro Areião, que está fazendo essa pergunta ao Dr. Bissoli. Então, mais uma pergunta aí para o senhor responder. Muito bom. Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar também que durante esse período, e agradecer aí, se a direção aprovar, eu estou disposto a colaborar, como eu disse. Lembrar que eu também fiz parte, fui diretor, além de tudo, acumulando, durante esse período praticamente todo, 6 anos pelo menos dele no PROCON. No PROCON, bem então, lembrado. A gente tem um pouquinho também aí de conhecimento jurídico suficiente para ajudar o consumidor. E isso também acho que se somaria a alguma questão dessa natureza. E quanto a Kátia, pode ficar tranquilo, eu já falei com ela. Aliás, parabenizar mais uma vez a Kátia e dizer que daqui 5 anos ela já tem lugar como sócia do meu escritório. Não diga! Então ela não vai ser concorrente, ela vai ser a minha sócia, eu já falei. Ela está já convidada de antemão para ser sócia do meu escritório. Poxa, muito bem escolhida, então sou convidada. Mas olha, com relação à pergunta da Marisa, eu tive a satisfação de conviver com um prefeito que é um gestor público. Vargas Negre é um gestor público. E eu aprendi muito com ele. E eu saí de uma administração exitosa. Foram 8 anos de aprovação da maioria da população de Piracicaba. Então, se o prefeito tiver problemas pessoais, contas, prestação de contas de 2012, o que quiser, eu estou à disposição para ajudá-lo. Eu vou defendê-lo, porque eu sei de todo o processo desde o início. Então, eu não vou deixar o prefeito Vargas, eu já me coloco aqui à disposição dele, mais uma vez, para ajudá-lo naquilo que for preciso. E mesmo com os procuradores, os eminentes procuradores que hoje o município continua tendo, tive uma equipe excelente de procuradores. Hoje, com a presença do Dr. Cláudio Bini na Procuradoria Geral, fazendo também aí, às vezes que eu fazia na Procuradoria, eu me coloco à disposição do prefeito Vargas, estarei ao seu lado para defendê-lo, porque eu sei, não existe nenhuma questão que se possa dizer que foi feita de má fé. Nada do que o Tribunal de Contas aponta, e isso é um debate que eu fiz desde 2005, existe má fé ou dolo do prefeito Vargas Negre e sua administração. Muito bem, está aí, Marisa, bem respondido aí a sua pergunta, aliás, uma pergunta importante. É isso que nos orgulha, né? O Dr. Bissoli não está fazendo parte do governo Gabriel Ferrato, mas deixou o governo Vargas Negre, além de deixar a sua marca registrada no governo, continua aí não só apoiando, né, o nosso ex-prefeito Vargas Negre, como também assinando e endossando tudo que o prefeito fez. E é uma verdade mesmo,
O prefeito Vargas Negrão transformou essa cidade. Hoje de manhã eu fui buscar meu pai na rodoviária, ele chegou do estado do Paraná, e lá ele passou por uma cidade que tem apenas 75 anos. E esta cidade já tem 500 mil habitantes. Eu não me lembro agora, não me recordo o nome da cidade, quando ele disse hoje de manhã para mim. E aí eu comentei com ele, falei, pai, se Piracicaba tivesse tido um Vargas Negrão bem antes, quando ela começou, ela não teria ficado parada tanto tempo, vou fazer até uma redundância aqui, e já estaria hoje muito além do que nós podemos imaginar. Então, com certeza, essa cidade deve ter passado por lá alguns Vargas Negrão e que com apenas 75 anos de existência. Mas nunca é tarde para que se possa fazer alguma coisa. E graças a Deus, que deu saúde ao prefeito Vargas Negrão e que ao povo de Piracicaba que soube escolher o seu prefeito, que trouxe Piracicaba hoje onde ela está, com o apoio do Dr. Bissoli e de outros secretários que foram aí o braço direito, foram do primeiro escalão do prefeito Vargas Negrão. E o prefeito Gabriel Ferrato com certeza fará a mesma coisa. Bom, nós temos 2 minutos finais, Dr. Bissoli, e que são reservados aos seus agradecimentos e também às suas mensagens finais para o nosso telespectador e para a nossa cidade, o qual nós amamos tanto, a nossa Piracicaba. É dizer que eu estou muito satisfeito de estar participando mais uma vez desse programa e como eu disse, eu estou à disposição para continuar contribuindo naquilo que eu puder fazer. E eu estou aqui satisfeito e honrado de ter participado do programa, de ter amigos como vocês, porque a gente também tem uma amizade, né, com relação a isso, além do respeito e o profissionalismo que a gente sempre carrega, mas eu me coloco sempre à disposição para quando vocês quiserem. Querendo, eu estarei de volta. E agradecer aí a vocês que nos assistiram e que continuem prestigiando esse grande programa que é a Opinião Agora, que é aqui conduzido pelo nosso competente Marcelo Oliveira. Muito obrigado. Até a próxima. Nós agradecemos a participação do Dr. Bissoli e também agradecer ele pela compreensão. Nós anunciamos, inclusive, na segunda-feira que o Dr. Bissoli estaria conosco ontem. Por questões desta tragédia no Rio Grande do Sul, nós recebemos aí o comunicado do Corpo de Bombeiros para que eles pudessem estar aqui. O Dr. Bissoli prontamente compreendeu, mudou a sua agenda para hoje e veio falar conosco. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome do município de Piracicaba, ao Dr. Milton Sérgio Bissoli, agradecer o brilhante trabalho que ele fez frente à Procuradoria-Geral do município, frente ao PROCON. Eu lembro que muitas dúvidas que nós tínhamos na época, nós ligávamos para o Dr. Bissoli, no celular dele, ele nos atendia, nos dava as coordenadas. Isso é realmente o profissionalismo, é mostrar o profissionalismo que tem. Pedir a Deus que continue te dando saúde, Dr. Bissoli, continue te conduzindo e que o senhor esteja cada vez mais sucesso. Nós ficamos por aqui, obrigado a você que esteve conosco e nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 11 horas. Obrigado à Rede Opinião, ao nosso comandante Tim, que nos permite estar aqui falando para Piracicaba, falando para demais cidades e também falando para você, telespectador, que aprecia um programa de qualidade. Muito obrigado, voltamos amanhã às 11 horas. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.